Paz do Senhor para os irmãos. Ficou estreito para mim agora, né? Podeis assentar, irmãos. Deixa eu ver. Olha que chique, funciona mesmo o negócio. Meus irmãos, livro do profeta Sofonias. Eu estava sentada num estudo aqui e prestando atenção, claro, mas sabe quando a sua mente dá aquela vagueada assim? E há muito tempo eu estudo Sofonias e ele é um livro bem difícil, bem complexo. E eu pensei assim, sabe quando você está viajando assim a sua mente? Aí eu pensei, puxa, se um dia eu fosse convidada para dar um estudo, eu daria do livro de Sofonias. Mas isso nunca vai acontecer, irmão. No mesmo dia, no mesmo culto, eu estava indo embora, o bispo, Ingrid, tem como você dar um estudo no mês de março ou abril? Eu falei, Jesus, não é possível. Como eu já estava com Sofonias na cabeça, eu fico presa, né, quando acontecem essas coisas. E o meu filho me ajudando, como sempre, eu falei com vocês no domingo, que ele me ajuda muito quando eu vou fazer um esboço, um estudo. Esses slides mesmo, foi ele que fez para mim, que me ajudou. E eu fazendo, e toda hora, Samuel, me ajuda aqui. Samuel, hebraico. Samuel, procura isso para mim. E a gente tentando fazer uma conciliação correta com as datas, porque, né, às vezes há umas divergências de data. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora escolheu esse livro? Por que a senhora não escolheu Gênesis, que os slides já estão todos eles prontos? Porque o meu filho ele fez um curso livre de astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, para a gente ter mais papo para conversar, de vez em quando eu assistia as aulas com ele. E eu com medo, né? Falei assim, meu Deus do céu, esse negócio de astrofísica, meu filho vai ficar um herege. E eu, com medo, né, daquilo que eles falavam, ele falou assim, mãe, ele falava assim, mãe, quanto mais eu estudo, ainda mais a física e a astrofísica, mais crente eu fico. E eu vou provar para a senhora. Ele terminou, concluiu o curso, recebeu o certificado, ficou feliz da vida. E aí ele preparou um slide e me deu a aula, irmão, eu tive aula particular. Ele fez o paralelo entre o que diz a astrofísica sobre a fundação do mundo e sobre a evolução e o que diz a Bíblia. E ficou um negócio bacana demais. Eu falei, nossa, Samuel, meu Deus, agora eu entendi muita coisa. E aí ele falou para mim, mãe, os slides de Gênesis já estavam prontos, por que a senhora não escolheu Gênesis? Eu falei, porque de Bíblia eu entendo um bocadinho, mas de astrofísica, meu filho, eu não entendo é nada. Como é que eu vou passar astrofísica para o povo? Então a gente ficou lá no livro de Sofonias mesmo. Os irmãos abriram Sofonias no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Só até aqui. Eu pretendo, não sei se eu vou conseguir, fazer agora uma introdução geral do livro. Por isso é que eu li apenas esse primeiro versículo, porque eu pretendo, são 4 quintas, né? São 5. Porque eu pretendo dar cada quinta-feira um capítulo. Então, eu queria fazer agora um panorama geral do livro de Sofonias, para que a gente possa entender o que Sofonias quer comunicar. Eu quero falar do tema, eu quero falar sobre o pano de fundo, sobre a política, o que estava acontecendo, para poder a gente, na semana que vem, ir versículo por versículo, né, em cada capítulo. Deixa eu passar o primeiro slide. É isso mesmo. Vamos lá. Sofonias é um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia e possui 3 capítulos. O nome Sofonias significa o Senhor o escondeu, ou o Senhor escondeu-se. Ele era tetraneto de Ezequias, o rei. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Foi o versículo que a gente acabou de ler.
O rei Ezequias, ele teve um filho chamado Manassés, que nasceu em sua velhice, após ter recebido de Deus mais 15 anos de vida. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Vocês lembram, né, dessa passagem, quando Isaías diz ao rei que ele vai morrer, e aí o que o rei faz? O rei ora ao Senhor, pedindo que o Senhor lhe acrescente, né, que o Senhor lembre do que ele fez. Ainda é esse slide aqui, que eu tenho que acompanhar o slide e o esboço aqui. A genealogia de Sofonias, como a gente leu, os nomes deles têm alguns significados interessantes. Por exemplo, como a gente acabou de falar, Sofonias, que é Deus esconde ou Deus escondeu. Gedalias, que quer dizer Deus é grande. Amarias, Deus fala. Ezequias, Deus é forte. Josias, Deus salva. Também tem Cusi, que quer dizer escuridão, e Amon, oculto. Esses dois nomes, Cusi e Amon, são os únicos dois nomes da genealogia de Sofonias que não têm um significado bom. Mas os outros nomes dos reis, eles tinham bons significados. Deus esconde, que é Sofonias, mas Gedalias, Deus é grande. Amarias, Deus fala. Ezequias, Deus é forte. Josias, Deus salva. Como é que pessoas com nomes como esse, em que exalta o poder e a majestade de Deus, conseguem se debruçar a idolatria como eles se debruçaram? E é isso que a gente vai começar a ver. Cada significado desse nome era muito importante, mas ao invés de eles fazerem exatamente o que o nome deles significavam, eles foram à contramão do que cada nome deles significava. Então, para a gente entender quem foi Ezequias e por que ele faz esse pedido ao Senhor para que ele não morra, a gente tem que abrir em 2 Reis, no capítulo 1. 2 Reis, eu acho que eu até anotei errado aqui. Coloca aí para mim. Dá para botar, João? Eu esqueci de botar o capítulo. 2 Reis eu botei 1:7. Põe para mim 2 Reis, por favor, 1. Capítulo 1. Eu acho que eu anotei no... Vamos lá, então. Vamos seguir. Volta no slide, João. Deixa eu falar. Ezequias foi um rei que ele recupera toda a adoração ao Senhor. Ele joga os ídolos fora, ele restaura a adoração. E a Bíblia diz que ele vai andar nos caminhos do Senhor. Então, quando Isaías chega para ele e dá essa notícia: põe a sua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Então Ezequias faz essa oração ao Senhor e diz: Senhor, lembra de como eu andei nos seus caminhos, de como eu andei nos seus estatutos, de como eu fiz a sua vontade. Então, quando Isaías já está descendo a escadaria lá do palácio do rei, Deus fala para Isaías: volta e diz a ele que eu ouvi a oração dele, e que eu ouvi o clamor dele, e que eu vou acrescentar 15 anos de vida. E é nesses 15 anos de vida em que nasce o próximo rei, que é o rei Manassés. Vamos para a visão geral, para eu poder falar um pouquinho depois do rei Manassés. A visão geral do livro. A gente continua o versículo que eu acabei de citar. Ezequias chorou amargamente antes de deixar o pátio intermediário. A palavra do Senhor veio a ele, diz: volta, e diz Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, e eu o curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você dessa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, o ministério de Sofonias, ele vai ocorrer nos dias de Josias, que é descendente desse rei Ezequias.
em torno de 640 a 609 a.C. E ele profetizou, provavelmente, antes da reforma do rei Josias, né, que era tetraneto desse rei, que veio posterior a esse rei. E Sofonias, irmãos, ele sabia muito bem como que funcionavam as lideranças da época, como é que funcionavam as lideranças do palácio. Antes do rei Josias, Amon, que era o rei que antecedeu a Josias, ele era um rei pouco conhecido, ele reinou pouco, mas Manassés, que era pai de Amon, esse sim foi um rei bem conhecido, né? E ele foi o pior rei de todos. A situação de Judá, ela estava terrível, estava mergulhada na idolatria. A situação de Judá, desde o rei Manassés até Josias, estava mergulhada na idolatria. E Josias, irmãos, quando ele ascende ao trono, ele só tem 8 anos de idade. Então, como é que um rei com 8 anos de idade vai colocar a casa em ordem e vai restabelecer essa situação? Não tem como. A situação de Judá era terrível. E ele não tinha idade, né, para mudar nem a situação política e nem a situação teológica daquela nação. Só depois de 18 anos de reinado, e aí a gente tem Josias com 26 anos, que ele começa, né, a fazer a reforma espiritual. Então, como as profecias e as críticas de Sofonias são bem intensas contra a idolatria, contra tudo que está acontecendo, a maioria dos teólogos são uníssonos em dizer que essas profecias de Sofonias aconteceram antes da reforma espiritual que Josias vai promover. Ele diz, nos dias de Josias. Porém, Josias só vai promover alguma reforma religiosa naquela nação 18 anos depois que ele ascendeu ao trono. Em média, ele vai estar aí com 26 anos, porque ele assume o trono com 8 anos, né, de idade. Eu ia falar, pode passar, que eu anotei aqui, pode passar, mas eu não sabia que eu ia estar chique, irmãos, com essas canetinhas que passam. Vamos lá. Pano de fundo. O que está acontecendo aí? Ô, João, me ajuda, esse aí é o slide número 5. Então, deixa eu voltar. Esse é o 4, esse aqui eu já li. Esse aí. Esse é o 4, beleza. Beleza, vamos lá. Pano de fundo, qual que era mais ou menos a situação? É mais ou menos o que eu falei aqui, mas é legal a gente ler. Ó. Quando Josias se torna rei de Judá, as relações políticas internacionais das forças vizinhas, a Síria, Babilônia e Egito, permitiram gradualmente um período de paz e extensão do reino meridional. Judá estava sofrendo os efeitos da idolatria e práticas perversas de seus reis anteriores, Acais, Manassés e Amon. Após as profecias de Isaías e Miqueias, ocorreu pelo menos meio século de silêncio profético durante o reinado de Manassés e Amon. E esse silêncio foi quebrado pela mensagem de Sofonias. Ou seja, só o rei Manassés, irmãos, ele reinou 50 anos sobre Jerusalém. Foi um dos piores, se não o pior rei. Então, houve um tempo entre Manassés e Amon um silêncio, onde Deus não levantou profetas, até que esse silêncio foi quebrado, quando Deus levanta Sofonias para profetizar nos dias do reinado do rei Josias. O propósito desse livro, Sofonias, ele pregou a necessidade de buscar a Deus em vista do julgamento que se aproximava de Judá, referindo-se como o dia do Senhor. Ele também levou a promessa de Deus para estabelecer uma purificação no restante do seu povo. Ou seja, ele profetiza para que as pessoas se arrependam, porque o dia do Senhor virá. E o dia do Senhor, como a gente vai ver mais na frente, é um dia terrível, é um dia de julgamento, é um dia onde o Senhor irá fazer justiça, né? E o destinatário do livro das profecias é a nação de Judá. Mas esse livro, irmãos, como a gente vai ver, ele é muito atual. Conforme você vai lendo o livro de Sofonias, eu quero aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês
cheguem em casa e comecem a ler o livro de Sofonias. Ele é um livro pequeno, ele só tem 3 capítulos. Os capítulos também são pequenos. Então, conforme você vai lendo o que diz as profecias de Sofonias, parece que você abriu o Jornal Extra, o Jornal Globo, e parece que eles estão relatando a nossa sociedade que a gente vive hoje. É incrível. O pastor está falando principalmente o Globo. Parece que eles estão relatando exatamente as coisas que nós vivemos hoje. Né? As características literárias do livro. O livro é uma declaração profética, na maioria das vezes, em forma poética. E é aí a dificuldade na hora de fazer uma exposição e de fazer uma interpretação do livro de Sofonias. Porque ora a coisa é literal. Uma hora a coisa é literal. Outra hora a coisa é poética. Para você ter uma noção, o nome de Sofonias, que significa Deus esconde ou Deus escondeu, tem um versículo de Sofonias, se eu não me engano, no capítulo 2, eu anotei, eu separei, mas eu não estou entendendo a minha própria letra, o negócio está estreito. Tem um capítulo em que ele vai dizer, escondam-se, ó povo meu, que é um trocadilho da língua hebraica, porque Sofonias quer dizer o Senhor esconde. E esse versículo diz, olha, se esconda, se você for bonzinho, eu vou te esconder, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Então tem horas que é uma linguagem poética, tem horas que você tem trocadilhos de palavra. No hebraico eles faziam muito isso. Um exemplo quando Deus fala com Jeremias. O que vê Jeremias? Jeremias diz, vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala para Jeremias, viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Esse viste bem e velo, essas duas palavras no hebraico, elas são muito parecidas, elas são muito semelhantes. E então isso é uma forma poética, um trocadilho de palavras, como se fosse uma palavra nossa no português que é muito parecida e você faz aquela rima, aquela troca de palavras. Na poesia hebraica isso é muito comum. E isso a gente vai ver várias vezes no livro de Sofonias. Esse trocadilho de palavras, essa forma poética da poesia hebraica. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora da interpretação, porque ora é literal e ora a gente vai ter esse trocadilhos, né, de palavras. Vamos lá. A divisão do livro de Sofonias. Basicamente, ele se divide em 4 partes. Ele vai falar do julgamento de Judá, que é o dia de Yahvé, o dia do Senhor, que vai no capítulo 1. Aí é o que eu pretendo dar para vocês ao longo dessa semana. O julgamento de Judá. Depois o julgamento das nações, porque Deus vai julgar o seu povo, mas Deus também vai julgar as outras nações. Sofonias também é um livro escatológico. Algumas profecias de Sofonias já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. Então ele vai ser dividido mais ou menos assim: o julgamento de Judá, o julgamento das nações, depois os motivos do julgamento de Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá e era a capital da adoração. Era em Jerusalém que estava o templo, era em Jerusalém que ficavam os sacerdotes. Então o livro vai descrever o porquê e quais foram os motivos em que Deus está julgando e condenando os moradores de Jerusalém. Para você ter uma noção de quão grave foram os pecados, não só do povo, mas como também dos sacerdotes e da liderança de Jerusalém. Porque não era só o povo corrompido, era toda uma estrutura que, naquela época, que já estava corrompida. Seus líderes, seus oficiais, seus governantes e também a parte espiritual. Sacerdotes, sumos sacerdotes, de adoração, tudo estava corrompido. Então Deus vai detalhar os motivos pelos quais ele está julgando e condenando Jerusalém. E a 4ª parte do livro, ela vai falar do remanescente
e do reino messiânico. Olha só, estamos falando de reino messiânico, de Messias. Esse reino messiânico ainda não aconteceu, irá acontecer. E o remanescente, ou seja, sempre tem, irmãos, sempre tem um remanescente. Sempre tem 70 que não se dobraram a Baal. Sempre tem um justo que você tem que buscar lá para não morrer, porque a cidade vai ser consumida. Sempre tem. Então, o livro vai falar também desse remanescente. Deixa eu passar aqui. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Até aqui a visão toda que esse livro vai dar? Então, aí, no caso, a gente vai falar um pouquinho do tema geral do livro. Olha o que a gente colocou no slide para a gente poder entender melhor. O tema de sua mensagem é que o Senhor ainda está firmemente em controle do mundo, apesar das aparências contrárias, e que provará isso no futuro próximo, ao aplicar o castigo terrível sobre as nações desobedientes de Judá. Olha só. Apesar de estar parecendo que está tudo errado, apesar de parecer que Deus não está no controle de tudo, a prova que Deus está no controle de tudo é que Ele vai aplicar um castigo para o seu povo, para as nações desobedientes e para a nação de Judá. É isso que é o tema geral do livro. Não parece com os dias que nós vivemos hoje? Eu assisti Sabe aquele debate quando os pastores ficam respondendo perguntas? E aí, aquele pastor que me persegue, que meus filhos cismam de mostrar as coisas que ele fala, tal de Vitor Azevedo, aí ele lê a pergunta: pastor, Deus está no controle de todas as coisas? Aí ele fala: não, Deus não está no controle de todas as coisas. Irmão, eu não quebrei o meu celular porque é meu, é velho, tá ruim, mas é o que eu tenho. De raiva. E ainda fala assim: se Deus estivesse no controle, não tinha tanta gente morrendo, não tinha estupro, não tinha morte, não tinha... Ele atribui, olha só, os pecados que a humanidade comete, faz por livre e espontânea vontade, todos esses erros a Deus, que Deus não está no controle. Ora, para Deus estar no controle tem que estar correndo tudo bem? Muitas das vezes, na maioria das vezes não. A prova é o livro de Sofonias. Deus fica em silêncio 50 anos, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Nunca. A gente está vivendo hoje uma pandemia terrível. Eu já estou quase surtando, meus filhos me proibiram de usar rede social, tentei ainda fazer um vídeo para explicar, quem me chamar na rede social não atendo mais, mas o Facebook ainda ficava me derrubando, porque meus filhos pegaram, desativaram o meu Face, desativaram o meu Instagram, me proibiram de ver jornal, porque eu assisto tudo que você imaginar, comparo tudo, leio tudo, e aquilo vai te irritando, você vai começando a passar mal, e meus filhos falam assim: mãe, você está proibida, lá em casa agora... ou pregação ou Chaves, eu não posso ver mais nada. Não posso. Falei, cara, depois de velha, meus filhos mandando em mim. Mas é melhor obedecer. É melhor obedecer. Então, parece que as coisas estão fora de controle. É uma coisa que ninguém da nossa geração viu. São poucos os que estão vivos, se é que tem alguém vivo, da última pandemia que a humanidade sofreu, que foi a gripe espanhola. Não sei se tem alguém vivo. Então, a gente está vivendo dias terríveis de insegurança, de desinformação, de pirar mesmo cabeção. Não tem outra palavra para falar. Aumentou muito o número de pessoas deprimidas, de índice de suicídio. Está uma coisa terrível, irmão. E aí as pessoas começam a falar: não, Deus não está no controle, não é possível que Deus está no controle, vendo a situação que o mundo está. Pelo contrário, por estar assim é que Deus está no controle, irmãos. É por estar dessa maneira que Deus está no controle de tudo que acontece na humanidade. Vamos continuar. E completa a destruição sobre as nações pagãs e gentias. Somente através de um arrependimento em tempo é que haveria a possibilidade de escape dessa ira. O profeta Sofonias viveu e exerceu a sua atividade no momento em que Judá era disputada pelas grandes potências da época.
dentro do país se formaram 2 partidos. Gente, não parece com o que a gente está vivendo, por favor? 2 partidos, ó. Um querendo ficar sob a influência do Egito e outro querendo ficar sob a influência da Assíria. Durante longo período nos reinados de Manassés e Amon, a Assíria predominava. Uma tentativa de mudar a situação a favor do Egito, através de uma revolta de oficiais da corte, não obteve sucesso, porque cidadãos de grande influência econômica reagiram e colocaram no trono Josias. Vamos lá, 2 Coríntios 33, 21. 2 Coríntios, ó, 2 Crônicas. O óculos está aqui, eu não boto. Eu estou lendo assim, ó, numa dificuldade. Bota para mim, 2 Crônicas 33, 21. Não parece, gente, umas coisinhas assim que a gente está vivendo? Dentro de lá, naquela época, tinham 2 partidos que puxavam. Um queriam viver sobre a influência da Síria e o outro sobre a influência do Egito. Para vocês terem uma noção, a gente tem que tentar entrar na pele de Sofonias e ver o que ele está vendo. Tentar caminhar pelas ruas de Jerusalém. Então esqueça, tire da sua mente por enquanto, essa coisa de andar por Jerusalém e ver o povo de Quipá, o povo adorando a Deus, o povo lá no Muro da Lamentação que eles ficam assim. Esquece isso, esquece. A nação de Judá e Jerusalém não tinha a menor diferença das suas nações vizinhas, não tinha. Era ídolo para um lado, ídolo para o outro, adoração de um lado, adoração do outro, tudo a ídolos, tudo oferecido a ídolos. Não tinha diferença entre andar nas ruas de Jerusalém e nas ruas da Síria, nas ruas de Jerusalém e nas ruas da Babilônia. Era a mesma coisa. Só para os irmãos terem uma noção. É como se, eu não sei se algum dos irmãos já foram em Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade que tem aqui em Minas Gerais, que ela é uma cidade totalmente católica. A gente tem até uma igreja lá em Ouro Preto. E Ouro Preto ela é uma mini janela 1040 dentro do Brasil. Só 2% da população de Ouro Preto são declaradas evangélicas. O resto é tudo católico. Ela vive do catolicismo, ela vive do turismo religioso. Tem igrejas espalhadas por Ouro Preto. As igrejas dentro de Ouro Preto, elas são revestidas de ouro. Todas elas revestidas de ouro. Sabe, a arquitetura dela é do Aleijadinho, então ela tem aquela arquitetura própria dela. É uma cidade muito peculiar. Você imagina que aí você que é católico, você anda em Ouro Preto, vê aquelas imagens, aquela arquitetura, tudo que lembrando do catolicismo é normal. Você imagina que houvesse uma mudança em Ouro Preto e que agora tudo ali em Ouro Preto remetesse ao satanismo. Você andava pelas ruas, tinha aquela estrela, né? De 5 pontas, o bode, sangue, mais do diabo, mais de Satanás, culto de Satanás. Só para vocês terem uma ideia da mudança radical que aconteceu, era mais ou menos isso. Jerusalém agora, ela não tem aquela figura de adoração que ela tinha no passado. Andar em Jerusalém, andar na Babilônia era a mesma coisa, era tudo igual. Vamos lá. Qual versículo que eu falei, que estava no slide? É esse mesmo, então. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Pode passar. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Nessa guerra, porque era uma coisa... Volta para mim no slide, João. Era uma guerra política. Era uma guerra política que envolvia comércio, que envolvia riquezas, transações. Era uma guerra política. Um partido queria o Egito, queria negociar com o Egito, ter influência do Egito, e outro partido queria negociar com a Síria. E nessa briga houve essa revolta e colocaram Josias no trono. Josias agora
se torna rei com apenas 8 anos de idade. Foi esse problema que deu, essa guerra de partidos e de facções, que levaram à morte do rei Amon. Para você ver, ele só reinou 2 anos. E colocaram Josias no trono. Ora, Josias com 8 anos, ele não vai poder fazer muita coisa, né? Ele se torna rei em uma época muito, muito singular. Foi logo depois, né, dessa morte de Amon. Deixa eu ver onde eu estava. Josias, que era menor de idade. Esse rei promoveu uma grande reforma, mas a situação voltaria a ser a mesma. O que era bom para a Síria, era bom para Judá, inclusive na maneira de se vestir. Em Sofonias 1, capítulo 8, você vai ver uma referência que Deus faz para as vestes deles. Por quê? Porque os moradores de Jerusalém se vestiam como os moradores da Síria. Então, era interessante que não se mudasse essas relações, porque havia um comércio entre a Síria e Jerusalém, esse comércio têxtil, que esse povo queria, o outro partido que lutava a favor do Egito, se o Egito ganhasse, né, essa influência do Egito, melhor dizendo, essas pessoas que tinham esses negócios com a Síria se saíram prejudicados. Então, o que eles fizeram? Se levantaram contra e colocaram Josias para reinar no lugar de seu pai. Só que Josias agora só tem... Ele só tem 8 anos. E a situação lá, ela era muito singular, porque foi depois de Amon, como eu acabei de falar com vocês, que só reinou 2 anos, mas antes de Amon, reinou Manassés. E Manassés, ele reinou por 50 anos consecutivos. E ele conseguiu, Manassés, ele teve a proeza, e ele conseguiu tirar de Judá qualquer memória e qualquer lembrança de Judá que fizesse eles se remeter ou lembrar da existência de Deus ou dos feitos de Deus. O que mais Deus fala na sua palavra, na lei de Moisés, era o quê? Ensina aos teus filhos, ensina ao povo, encuca na mente, andando no caminho, sentado à mesa, deitando à cama, repete os ensinamentos do Senhor teu Deus. Ele diz isso para Moisés e ele diz isso para Josué. Repete, passa esses ensinamentos que hoje o Senhor teu Deus te dá. O que Manassés faz? Ele arranca toda e qualquer lembrança ou menção do nome de Deus no reino de Judá. Ele acaba com tudo. Ele foi o pior rei, porque... imagina 50 anos não pronunciando o nome de Deus, não falando do nome de Deus, não falando dos feitos que Deus fez, não falando que ele das pragas do Egito, de como ele tirou o povo do Egito com mão forte, de como foram as coisas que Deus fez, de como Deus atuou nas guerras, de como Deus trabalhou na vida de Davi. Não tinha nada, absolutamente nada disso. Ele arrancou, ele riscou da memória do povo. Abre para mim, João, 2 Crônicas 33. Vamos ter um vislumbre de quem era Manassés, o avô de Josias. Olha só, a gente tem que estudar tudo isso para poder entender o que Sofonias queria comunicar. Vamos lá, Crônicas 33. Agora eu acertei. Crônicas. É 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas 33. Vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Pode passar. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra que Manassés é filho de Ezequias, aquele rei que pediu a Deus que lembrasse dos feitos dele e tal, e Deus deu umas 15 anos de vida. É nesses 15 anos que nasce esse camarada. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O que o escritor de Crônicas está falando? As pessoas que o Senhor castigou
e perderam a guerra para Israel por causa do seu pecado, porque quando Deus determinava para Israel e falava, olha, eu já dei esse povo na sua mão, é porque aquele povo já tinha extrapolado a misericórdia de Deus, porque eles duravam anos. Lembra? O bispo fala muito disso dos amorreus, né? Que o povo do Egito ficou 430 anos, enquanto Deus dava chance aos amorreus, até que quando o povo do Egito saiu, Deus falou, ó, pode exterminar o povo dos amorreus, porque eu já dei tempo suficiente para eles. Então, volta para mim, João, quando ele fala que dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, está falando que Manassés fez pior do que o povo que Deus já tinha extrapolado a sua misericórdia e os condenou. Ó, esse povo passou de todos os limites. Pode exterminar com eles. Olha o que o escritor de Crônicas está dizendo. O rei de Israel fez pior do que eles. Passa, João. Porque tornou... Aí ele vai começar a falar o que ele faz e é terrível. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Balaíns, fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Exército dos céus aí, irmãos, não é exército do Senhor, do céu do Senhor, não. É Sol, Lua, Estrela, Júpiter, Mercúrio, que eles adoravam isso como se fosse o exército dos céus. Era uma idolatria pagã. Você imagina, olha o que o escritor de Crônicas está falando. Ele está desfazendo tudo que Ezequias fez. E ele continua. Pode passar. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, e estará o meu nome eternamente. Ele está citando, o escritor de Crônicas, está citando que Deus falou para Davi, porque Davi ajunta tesouros para poder edificar a casa ao Senhor, e Deus aparece para Davi e diz, Davi, você não vai edificar uma casa para mim, sua mão está suja de sangue, você tem muito sangue nas mãos, mas eu vou levantar do meio da sua descendência que vai edificar um templo para mim, e a meus olhos, o meu coração, e eu estarei sempre nessa casa, Davi. É isso que ele está citando, edificou altares a todos os exércitos dos céus. Volta para mim, João. Edificou altares na casa do Senhor, a qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome perpetuamente. Ou seja, ele vai no templo de Jerusalém, aonde Salomão construiu e coloca um ídolo, levanta um ídolo. Olha, edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Ele bota altar no Santíssimo Lugar, no santo lugar, no pátio. Olha o que ele está fazendo. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Rinom. Gente, ele queimou os filhos vivos em adoração aos deuses. Usou de adivinhações e de agoreiros e de feiticeiros, consultou adivinhos, encantadores. Algumas versões vai dizer, fez necromancia, que é a consulta aos mortos, que era proibido, isso não podia. Consultou adivinhos, encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Para o quê? Para provocar a ira do Senhor. Olha o que ele faz. Passa. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, em que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Olha como ele profana o templo e a casa do Senhor. Pode passar. Até o 10, João, me dá essa moral. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que eu destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei de Moisés e estatuto e juízo dado. Volta lá, que eu não consegui terminar de ler. Dado pelas mãos de Moisés. Passa. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Ele foi um dos piores, se não o pior rei que Jerusalém teve.
ele errava e fazia e levava o povo a errar. E esse é o perigo da liderança. Preste atenção, você que é líder. Pior do que o líder errar é fazer o povo errar. Pior do que uma liderança errada é uma liderança que leva o povo a errar. E a gente não vê muito isso no dia de hoje. Líderes que erram e ensinam a errar e ensinam como errar. Deixa eu passar próximo slide. Tira aí para mim, João. Sobre Manassés, o rabino Menu Kalisher, ele é um rabino judeu, ele já é convertido, né? Ele é messiânico, acredita em Jesus Cristo, e ele dá uma explicação interessante, que casa muito com os dias de hoje do que a gente está vivendo. Ele diz assim: se você tem um governo que dura 4, 8 ou 12 anos e é muito ruim, você tem informações suficientes entre as pessoas que estão ali para lembrar de como que era antes desse governo e corrigir e trazer as coisas de volta ao que era antes. Você está num governo ruim. Você lembra que antes, lembra que eu falei que Ezequias ele estabeleceu a adoração ao Senhor, ele desfez os ídolos? Então, mas se esse governo ele dura um período curto de tempo, você tem como se lembrar e falar: não, isso aí que ele está fazendo é errado, a gente vai estabelecer um outro governo e vamos voltar à adoração ao Senhor. Você tem como corrigir os erros e trazer as coisas de volta como era antes. Mas, quando você é um vírus dentro do sistema por 50 anos consecutivos, você deteriora as raízes. Não sobra nada. Conta-se no dedo quem se lembra de Deus. Manassés, ele atuou como um vírus no sistema. E não é o que muitas das vezes a gente vê acontecendo, principalmente na nossa nação. Porque ele risca o nome de Deus, ele consegue pecar e fazer os outros pecarem, e ele, por um longo período de tempo, existiam pouquíssimas pessoas que se lembravam da lei do Senhor. E, irmãos, qualquer semelhança com o comunismo, nessa fala do Menu Kalisher, em que ele compara o reino de Manassés, não é mera coincidência. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre um filósofo chamado Antônio Gramsci. Ele tem uma doutrina gramscista. O que essa doutrina gramscista fala? Gramsci ele esteve na Revolução Russa, né, quando o czar da Rússia Imperial cai, né, e acontece a Revolução Russa com a instalação, né, do comunismo russo. O que acontece? Quando ele vê um massacre, milhares de pessoas morrendo, aquela coisa horrível, ele fala: a gente não vai conseguir tomar o poder dessa forma, porque são muitas mortes. Então, vai sempre ter alguém que vai se revoltar para tentar tirar o poder da gente. Então, aí ele faz uma cartilha e uma doutrina, que é a chamada doutrina gramscista, que ela tem a teoria da hegemonia. O que é a teoria da hegemonia? Ela é muito usada nos estados onde os governos são comunistas. A teoria da hegemonia é formar uma igualdade entre todas as pessoas. Tem como você faz o bolo? Você faz bolo, você separa ovo, leite, manteiga, açúcar, fermento. Quando você mistura tudo, dá para saber agora o que é ovo, o que é fermento, o que é farinha? Não, até porque quando a moça está dando a receita, ela fala: a massa tem que estar homogênea, ou seja, totalmente misturado. Então, essa teoria da hegemonia cultural de Gramsci, ela vem descrevendo como é que seria isso? O Estado, ele usa a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ele vai usar as instituições, a cultura, e ele diz: olha, não invadam quartéis, invadam escolas, universidades, entendeu? Destruam a família, porque a família ela é a célula máter da sociedade. Se você destrói a família, você consegue destruir a sociedade. Corrompam as crianças, porque se você consegue corromper as crianças, você consegue implantar na mente dela o que você quer. Outra teoria
né, de Gramsci qual a palavra que eu posso usar aqui, Jesus? Me ajuda. Vulgarizem a cultura. Transforme o lixo em algo cultural. Vocês não estão sentindo nenhuma semelhança com o que acontece? Essa teoria de Gramsci, dessa hegemonia, é o quê? Se infiltrem na sociedade, na educação, na cultura, porque aí você vai ter um povo que já está doutrinado naquele sistema que você quer. Então você consegue se perpetuar a longo prazo no poder. Foi isso que Antônio Gramsci, na sua teoria hegemônica, ele pregou ao longo dos anos, depois da Revolução Russa. E é essa cartilha gramscista que ele conseguiu implementar na maioria dos países da América do Sul. E não, irmão, a verdade é essa. Nós, no Brasil, já estamos há 30 anos, porque não foi de uma hora para outra. Se infiltraram na escola, na universidade, na cultura. Pelo amor de Deus, quem aqui conhece Bach, Chopin, Beethoven? Agora, se eu falar Pablo Vittar, Anitta, Nego do Borel, cultura. Você está entendendo o que eles fazem? Eles destroem a sociedade. O mesmo que Manassés fez, risca Deus e a lei de Deus e impõe o que eu quero, que eu me perpetuo no poder. A mesma semelhança do que Manassés fez está sendo feito em muitas nações e também na nossa. Nossa nação, ela está há 30 anos sendo infiltrada com essa doutrina gramscista. Eu sempre tive o sonho de entrar numa universidade federal. E ano passado ou retrasado, eu passei para a Universidade Federal, na Unigran Rio, para filosofia, mas eu sou tão lesada, irmão, que eu fui no dia errado, perdi a data da matrícula. Eu falei, caramba, vou me inscrever, vou fazer o vestibular de novo. Passei em História na Universidade Rural, e de novo eu perdi o prazo da matrícula, minha filha me ajudando, mas não perdi. E os meus filhos, eu falei, acho que eles estão fazendo oração contrária para mim, que eles ficam com medo. Mãe, pelo amor de Deus, o povo vai te matar lá, mãe. Não vai não, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem nada não, eu faço de novo, vou tentando. Mas as universidades, irmãos, federal do Brasil, estão no lixo. Estão infiltradas com essa doutrina gramscista que destrói a sociedade. E um dos maiores pilares da doutrina de Antônio Gramsci é o qual? Acabem com o cristianismo. É só você ler a cartilha dele. Procura hoje na internet, Antônio Gramsci, procura ver o que ele diz, procura ver o que ele fala. Se quiser, eu mando um link de um pastor que ele dá toda a descrição, ele conta detalhadamente como é que ele implementou essa política, né, de hegemonia, como é que ele fez. E um dos principais pilares deles é acabem com o cristianismo, arranquem Deus da sociedade. E não é exatamente o que Manassés fez? Arrancar o nome de Deus, a memória de Deus, os feitos de Deus. E hoje a gente vê isso, irmãos, dentro do nosso país. E é uma luta para você sair desse sistema corrompido. Do mesmo jeito que Deus levantou Sofonias para quebrar esse sistema, irmão, eu creio que na nossa nação e em outras nações, Deus tem seus remanescentes para quebrar o sistema em nome de Jesus. Deus tem a misericórdia, irmãos, da nossa nação. Amém? Irmãos, até aqui, está entendendo? Ninguém botou relógio para mim, ó. Tem misericórdia, Jesus. Vamos lá, eu terminei aqui, né? Eu li esse aqui, gente, agora eu estou perdida. Não, foi esse, né? Nesse contexto, Sofonias exerceu seu ministério entre os anos 640 e 630 a.C., durante a menoridade do rei Josias e antes da sua reforma religiosa. Ele mostra como pesa sobre todos essa situação o julgamento de Deus. O dia de Yahvé, o dia do Senhor, não é essencialmente o fim do mundo e da história, mas a transformação do povo de Deus e o fim de uma era de idolatria.
Para o profeta, são ídolos não somente as divindades estrangeiras, mas também a absolutização das grandes potências, do dinheiro e do poder. Olha só, Sofonias, ele não vai tratar contra a idolatria, falando de Baal, Azera, Asterote, de Milcom, de Moloque. Ele não vai estar atacando propriamente os deuses pagãos e os deuses das nações pagãs. Idolatria, nesse contexto, não é só os postes ídolos. Idolatria é a ganância pelo poder. Será que vocês estão vendo alguma semelhança com os nossos dias e com as nossas nações? Com as nações aqui que estão em volta? Idolatria, ele vai considerar a idolatria o amor desesperado ao dinheiro, a busca pelo poder, essa coisa de que você tem que estar sempre no poder, que você tem que buscar poder, que você tem que ter dinheiro. Isso também era idolatria, era contra isso que Sofonias ele vai profetizar. Esses ídolos estão presentes tanto nas outras nações, quanto na cidade de Jerusalém, seja no palácio real, olha aí, seja no templo e nos bastidores da cidade. Ou seja, Sofonias ele vai pregar, ele vai profetizar contra as autoridades constituídas, contra a política. Ele vai profetizar contra as autoridades eclesiásticas, os sacerdotes. E ele vai profetizar contra a nação de uma forma geral. Preste atenção, está tudo corrompido. Está tudo muito ruim. Cadê? Me perdi agora. Jerusalém. Sofonias. Nossa, me perdi. No Palácio Real. Seja no templo, dos bairros, na cidade. A única possibilidade de salvação que Sofonias vislumbrava para escapar à ira divina são os mansos e humildes da terra. Isso está lá no capítulo 2, verso 3. Isto é, os destituídos de poder e de riqueza, que depositam sua confiança no verdadeiro e absoluto Deus e clamam por justiça. São eles os únicos que poderão formar o resto para conduzir na história o projeto de Deus e assim fazer com que o dia do Senhor se torne dia de alegria e não de destruição. Sofonias, ele vai profetizar dizendo que os mansos, e humilde aqui, irmãos, não quer dizer somente as pessoas pobres que não têm nada, não. Aqueles que têm o coração voltado para o Senhor. Por isso o nome Deus escondeu, Sofonias Deus escondeu. Eles serão escondidos e não provarão dessa ira do Senhor. As catástrofes anunciadas atingiriam tanto as nações, quanto Judá, inspiradas pelo orgulho. O castigo seria uma advertência que deveria conduzir o povo à obediência e à humildade, sendo a salvação reservada aos humildes que põem em prática a vontade do Senhor. Então, a nação está repleta de pessoas que não fazem ideia de quem Deus é, e a vida delas e dos pais delas é igualmente a vida dos gentios, das nações que estão por ali. Então, Josias está com 8 anos de idade, e com a responsabilidade de transformar 50 anos de idolatria. Esse que é o ambiente em que o profeta Sofonias começa a pregar. Então, a mensagem de Sofonias é essa: Deus não está ignorando o que Judá está fazendo, e vai chegar um dia em que vocês terão que pagar por isso. Essa era a mensagem. Você imagina agora a situação de Josias, como quebrar um sistema que já está corrompido há 50 anos. E a mensagem é: vocês irão pagar pelo que vocês estão fazendo. Arrependam-se. Os principais assuntos. Que horas são, pastor? Já está na hora? Deus, me ajuda, Jesus. Os principais assuntos. O principal assunto do livro de Sofonias é o dia do Senhor, que é descrito 18 vezes no livro, especialmente um dia de julgamento. Ou seja, o dia do Senhor
é o dia em que ele vai julgar e condenar a nação ou os povos. Você não tem como fugir do dia da ira do Senhor. A época do livro descreve um tempo de grande apostasia e corrupção. A Assíria ainda ocupava o cenário. A adoração a Milcom, em outras versões de Malcã, era praticada. Quem era Milcom? Milcom era um deus amonita, é o mesmo que Moloque. Como que se adorava o deus Moloque? Deus Moloque, ele era uma estátua e ele tinha uma bacia na mão em que eles botavam fogo naquela bacia, e os adoradores de Moloque, ou Milcom, eles pegavam os seus filhos e jogavam ali para serem queimados vivos. Era essa a adoração que eles faziam a Moloque. Você imagina, tem noção o que é dentro de Jerusalém, você ter uma estátua dessa, e os filhos de Jerusalém, meu Deus do céu, queimando seus filhos vivos em adoração a Moloque? Você tem noção de quanto isso é profano, de quanto isso aborrece ao Senhor? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, ainda mais você oferecer um filho. Para você ter uma noção de como Deus odiava isso, o Senhor, quando deu, a gente está perto agora da Páscoa. O Senhor, a primeira Páscoa, quando o Senhor dá aquela ordem a Moisés, a última praga, que era a morte dos primogênitos, o que Deus faz? Eu vou descer e vou ferir a terra do Egito, e vou matar todos os primogênitos, para vocês escaparem. Vocês conhecem a história, sangue nos umbrais da porta, e eu vou, quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima, que é o que significa Páscoa, passar por cima. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu vou passar por cima e eu não vou ferir quem está na casa. Aconteceu, morreu, Deus livrou o povo. Quando Deus dá a lei a Moisés, olha o que Deus diz para Moisés: eu poupei a vida dos vossos filhos, dos primogênitos, mas eu tive que matar todos os filhos do Egito. Você está achando que Deus gosta de matar as pessoas? Não é assim, não. Então, qual foi a lei que o Senhor deu? Todo o primogênito nascido em Israel agora é meu. É oferta ao Senhor. Porque eu tive que ferir os filhos do Egito. Olha só como é que é o nosso Deus. E ainda diz, olha, e se o pai quiser e a mãe quiser a criança de volta, porque era assim, é primogênito, pega, entrega para Deus, vai ser criado lá no templo, vai trabalhar no ofício do Senhor. Se o pai e a mãe quiser, eles vão ter que pagar o resgate. E aí tinha, conforme cada família, né? Você lembra de Samuel? Samuel, ele não era da tribo de Levi, mas era sacerdote. Por quê? Porque a mãe falou, ó, se me der um filho varão, eu vou ofertar ao Senhor. Era só ela pegar e dar Samuel, porque todo primogênito é do Senhor. Mas ela não, ela paga o resgate. Ela era rica, ela deu 2 bezerros, uma efa de farinha. Ela paga o resgate, pega o filho de volta e devolve de novo. Eu falei que eu ia dar, porque nasceu, já é de Deus mesmo. Você lembra de Jesus quando foi entregue, foi apresentado no templo? A mãe levou 2 rolinhas, farinha, porque todo o primogênito era do Senhor, porque o Senhor feriu os filhos do Egito. Então você imagina Deus, que é bom, irmãos, Deus é bom, o povo é que é ruim, o homem que é mau, o homem que não presta. Deus que é bom e que é misericordioso, vendo o seu povo queimando seus filhos a Milcal e Moloque. Ó, uma divindade amonita. Verifica-se no primeiro livro de Reis 11:5. As condições morais e religiosas que estão prevalecendo eram baixas devido à influência maligna do reinado de Manassés e Amon. O livro descreve uma provável invasão. Esse povo invasor teria sido os citas, que entre os anos 630 e 626 a.C. ameaçaram muitas nações. Citas aqui, irmãos, essa palavra cita, até o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, que ele fala que para Deus não tem judeu, nem grego, nem cita, aí ele vai falando, nem gentil. Cita é um termo que eles usavam para pessoas que eram selvagens. Hoje a gente teria a ideia agora assim de um índio que está lá recluso. Essa é a ideia do cita. Então, o assunto principal do livro é esse dia de julgamento do Senhor que virá. Então, a expressão dia do Senhor é um julgamento de Deus, onde ele
pune os pecadores, quer para castigar eles ou trazer benefício para o seu povo. Então, não tem como escapar do dia do Senhor. Normalmente, o dia do Senhor, irmãos, ele é bem sangrento. Normalmente, quando fala, porque o dia do Senhor virá, o dia do Senhor aqui, ele não é, como a gente falou, não é uma linguagem poética. Quando toda vez que vai citar o dia do Senhor, está falando de dia de angústia, de dia de tristeza, de dia de morte. Por quê? Porque é um julgamento de Deus. Aí, então, depois de ter feito, deixa eu voltar aqui. Depois que Deus faria esse dia do Senhor, essa punição, ele faria essa faxina dentro do seu próprio povo. Depois de ter feito isso na sua própria casa, Jerusalém e Judá, aí Deus vai dizer para os outros povos: o dia do Senhor virá para vocês também. Sofonias, ele vai profetizar não só para Jerusalém e Judá. Deus está falando para o seu próprio povo: eu estou vendo o que vocês estão fazendo e isso não vai ficar assim. Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. E ele também vai dizer para as outras nações e os outros povos que estão em volta: a Síria, a Babilônia, Egito, todo mundo aí, o dia do Senhor vai vir para vocês também. Então não há como se escapar do dia da vingança do Senhor, do dia da sua ira, ou seja, do dia do Senhor. Influências e acréscimos posteriores. Alguns teólogos acreditam que houve algumas influências, de alguns outros livros e houve alguns acréscimos no texto, nesse livro de Sofonias. A primeira é a inspiração no versículo 41, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, na descrição do dia do Senhor. E também inspirou a profecia de Joel, que Joel também profetiza. Abre, João, Mateus 13, 41. Já estou terminando, graças a Deus, está no tempo. Mateus 13, eu achei que daria para ler mais coisa, gente. Eu falo demais, Jesus. Olha, que lindo. Jesus disse. Lembra que Jesus fala assim, as Escrituras, eu acho que eu preguei isso domingo. Examinem as Escrituras, porque elas de mim testificam. As Escrituras falam de mim o tempo todo. Olha isso. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causar escândalo, e os que cometem a iniquidade. Vai no 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está descrevendo o dia do Senhor. Os anjos virão, mas vão ser recolhidos. Os anjos virão, eles vão recolher para punir. Quando está falando de punição, é o dia do Senhor. Mas então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, olha como a Escritura fala da Escritura. Aleluia. Volta lá, João. Então a primeira é influência. Volta no slide. Volta no slide para mim, crente. Então, essa foi uma das... Além de Joel também. Joel, ele profetiza muito sobre o dia do Senhor. Ih, João. Bota lá para mim, crente. Também há outras influências também dentro desse... A primeira foi essa de Mateus. A segunda é o anúncio da conversão dos pagãos, que está lá no capítulo 2, no verso 3, em que os outros povos vão começar a voltar ao Senhor. Isaías, ele também prega muito sobre isso. Há também pequenos cânticos ou pequenos salmos dentro do livro de Sofonias. Eu até, quando eu estava estudando isso, eu e Samuel tomou-lhe uma surra para achar um salmo que era de Sofonias, mas não era isso que o texto estava dizendo. Era que dentro de Sofonias existem alguns
Cânticos, então, houve também essa influência. E o 4, os 2 últimos versículos do livro de Sofonias, eles são versículos que se referem ao restante do povo disperso e aflito, do qual Deus vai trazer de volta do exílio babilônico, 70 anos depois do exílio. Alguns teólogos, não é todos, vão dizer que esses 2 últimos versículos foram acrescidos ou acrescentados no livro de Sofonias depois do exílio. Então, ele sofre aqui alguns acréscimos, algumas influências, né? Isso não é sediço, não é uníssono entre os teólogos, mas alguns vão dizer porque a forma com que os 2 versículos foram escritos, a maioria dos teólogos fala, não é possível. Isso foi feito depois do exílio babilônico, que descreve exatamente como aquele povo vai estar voltando do exílio babilônico, né? Então, depois que Deus faz ele vai fazer isso e vai dar esse julgamento ao povo. Então, irmãos, essa foi não posso nem dizer uma pequena introdução, mas para poder a gente prosseguir com o livro de Sofonias, a gente precisa desse, como diz João Luiz, precisa desse introito. A gente precisa dessa introdução para que a gente possa entender qual é o cenário, qual é o vislumbre, o que aconteceu para que aquele povo chegasse nessa situação, nesse estágio, para que Deus decretasse a sua condenação, para que Deus decretasse o seu juízo. Porque Sofonias, ele vai pregar e ele vai estabelecer o dia do Senhor como um dia de juízo. A nação foi julgada e a nação foi condenada. Não tinha mais o que fazer. Mas também, lá no finalzinho do livro, ele vai trazer também palavras de esperanças, porque sempre há um remanescente. Então, eu espero até que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar, pode ver, não sei se a pregação está sendo gravada, né? Pode assistir de novo, porque a gente precisava dessa introdução para que a gente possa caminhar capítulo por capítulo e versículo por versículo, porque aí a gente vai ver, irmãos, as coisas que Deus fala contra o seu povo, como diz o Rabino Meno Kaliché, é de arrepiar os cabelos quem tem cabelo. É coisa terrível. Então, espero que eu tenha ajudado nessa introdução os irmãos. Espero muito que os irmãos fiquem curiosos e vão lá. Caraca, o que aconteceu? Para vocês verem o que Deus fala. E eu espero que os irmãos consigam, né, ao longo dessa curiosidade, para exercitar essa leitura de Sofonias, consigam identificar algumas semelhanças de como estava a nação de Judá e de Jerusalém e como está a nossa nação hoje. Eu espero que os irmãos, ao lerem o livro de Sofonias, tenham essa percepção de que parece que eu estou lendo o jornal de ontem e de hoje. Tá bom, irmãos? Essa foi uma pequena introdução. Eu espero, sinceramente, que os irmãos tenham entendido e que a gente possa prosseguir e caminhar nesse livro tão profundo que é a Sofonias. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.